Você sabe como se destacar num processo de entrevista? Não? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como. Fala pessoal, tudo bem? Fernando Guedes, para quem não me conhece e está assistindo pela primeira vez e acabou de chegar no canal, eu trabalho com recrutamento há 13 anos e trago informações de nível executivo numa linguagem prática e simples e acessível para você que está iniciando a sua carreira. E hoje, falando um pouco das etapas do processo de seleção, já é sabido por todos que, essencialmente, todo o processo segue 4 etapas básicas, que envolvem o envio dos currículos, muitas vezes acontece de você não ser chamado, envolve a parte dos testes comportamentais online, e às vezes você acaba não passando, envolve as dinâmicas, que você em alguns momentos acaba também não superando, mas passados todos esses pontos, que em outros vídeos nós falaremos mais detalhadamente, você chega então na hora final da entrevista, a última entrevista, com o dono da vaga, o gestor, o teu futuro chefe. É a hora-chave. Eu quero falar aqui uma coisa muito importante que principalmente para quem está participando de processos de estágio, programas de trainee, está iniciando a carreira e sabe que a concorrência é muito alta, quando você chega numa etapa final, significa que você está, eu diria, quase 100% aprovado. Muitas vezes, o nível de rigor na seleção é tão alto que isso faz com que os finalistas estejam muito parelhos em termos de competência, aderência à vaga, habilidades necessárias naquela função. Então, o gestor que está recrutando fica com a famosa dúvida boa, que é, poxa, eu tenho 3, 4 finalistas e eu gostei de todos, mas eu tenho só 1 ou 2 vagas, então vou precisar fazer a seleção. Portanto, não ser escolhido não significa, não veja dessa forma, esse é o meu conselho, que você foi reprovado. Outra pessoa foi aprovada no seu lugar por N razões, N situações, muitas vezes situações até subjetivas. Então, se você, jovem, participando de um processo de alto rigor, com muitos pontos, muitas etapas, e você chega à fase final, certamente, se você não passar nesse processo, você irá passar em outros. E hoje nós vamos fazer um exemplo prático, simulando uma entrevista com um colega nosso que se prontificou a participar desse roleplay, digamos assim, que é um treinamento ali de entrevistas, o que falar e etc. Nesse simulado nós conversamos, eu combinei com ele sobre algumas informações que eram necessárias para que ele pesquisasse, inclusive, eu não passei efetivamente todas as respostas, mas o que eu quero chamar a atenção, fiquem atentos no vídeo e ao final eu vou dar um feedback, eu vou comentar sobre a entrevista. Não deixem de atentar ao fato dele conhecer o mercado. Ele vai, em cada uma das respostas, trazer informações que mostram que ele tem um bom conhecimento do mercado. E o que eu quero dizer com o mercado? Os 20 segmentos, os subsetores diversos dentro desses segmentos e as principais 10 grandes áreas de trabalho. Então, fiquem atentos à forma como ele vai colocar essas informações em cada uma dessas respostas e, colocando essas informações, demonstrando conhecimento, mostrando que ele usa esse conhecimento para planejar a carreira dele de uma forma mais consistente, com mais informação, isso vai ajudá-lo a passar no processo. E a ideia do vídeo é que você também possa ser ajudado e que essas informações possam fazer com que você se destaque na hora da entrevista. Então vamos lá, me acompanha e vamos em frente. Oi, Kainan, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Fernando, Fernando? tudo Opa. bom? Muito prazer te conhecer, como é que estão as coisas aí? Tudo certo, peraí. Legal, tudo bem também, tudo ótimo aí, passando por esse período difícil da pandemia, mas seguindo em frente. Então, Precisamos. obrigado pela tua participação, por a gente fazer essa, digamos, simulação de uma entrevista, né? E aí, com certeza, isso vai ajudar bastante, não só você, mas o público que está assistindo a gente também. A pessoa com quem você conversou inicialmente já deve ter aberto para você algumas informações sobre a empresa. Eu não posso falar o nome nesse momento, porque é um processo ainda confidencial. Eu quero te conhecer, quero que você me conte um pouco das suas experiências. Depois a gente vai abrir também
aí no bate-papo para algumas dúvidas, e aí eu te falo um pouco mais da vaga, etc. Essencialmente multinacional, do segmento farmacêutico, e ela tem uma posição na área de remuneração, cargos, benefícios, o que é muito legal, porque, enfim, é uma empresa muito grande e obviamente, essa área tem a sua complexidade. Certo. Legal. Eu estou aqui com o teu currículo em mãos enquanto a gente conversa. Como eu falei, né, ele está no tempo aí um pouco além, mas a primeira pergunta, Kainan, é o seguinte: o que você aprendeu trabalhando na área de RH? Seja na experiência anterior, que você atuou mais com a parte trabalhista, sindical, e seja nessa última experiência onde você está um ano trabalhando com desenvolvimento. Certo, vamos lá. Bom, obrigado aí pela oportunidade. Deixa eu começar então. Eu comecei inicialmente trabalhando numa empresa no setor de tecnologia, dentro da área de relações trabalhistas, e ali eu tive a oportunidade de conhecer bastante sobre o negócio, sobre como as estruturas e como o perfil de cada um dos colaboradores funcionava, de acordo com a diferença das estruturas dentro da empresa. Então, como eu atendia os colaboradores desde o chão de fábrica até os gerentes, executivos de venda, eu consegui ter um parâmetro um pouco bacana, assim, sobre como lidar um pouquinho com cada área de uma forma diferente. A comunicação foi uma skill que eu consegui desenvolver muito bem, assim, trabalhando nessa área, né? E a Sim, área de legal. relações trabalhistas, posso dizer também que ela é super importante para a satisfação, você consegue perceber isso, né? Então, na satisfação dos funcionários, porque ela garante que todos os procedimentos, que todas as políticas, elas sejam seguidas e que elas funcionem efetivamente, né? Hoje, com a crescente falando de diversidade, de inclusão, a gente precisa de um ambiente de trabalho que garanta que isso funcione. Então, Relações Trabalhistas trabalha constantemente para que não aconteça nenhum tipo de situação de assédio dentro do ambiente de trabalho. Então, isso é muito importante. E também a questão de sinergia de trabalho, principalmente com o setor jurídico, né? Para adequação ali de legislação ou, de repente, os acordos que existem entre o Ministério Público do Trabalho e a empresa, para eles serem seguidos de forma efetiva, né? Então, querendo ou não, a área de relações trabalhistas é uma área super chave ali para que tudo esteja seguindo nos conformes dentro da empresa. Legal, legal que você comentou especificamente dela dentro do setor, né, numa indústria que transforma, produz equipamentos eletrônicos, legal. E é uma área que mudou bem, antigamente ela tinha uma relação, eu diria, muito para fora, sempre voltada à relação com o sindicato, e hoje ela é mais abrangente, né, ela, como você colocou, ela trabalha pensando em bem-estar, diversidade, uma boa remuneração, seguindo a lei, mas obviamente adaptada ao negócio. Exato. E hoje, dentro da área de desenvolvimento organizacional, né, esse é um subsistema de recursos humanos ali, que ele está dentro da parte estratégica, que a gente chama, então a gente não faz os atendimentos, né, então é aqui, na verdade, que funciona aquela questão de estruturar os programas, estruturar as políticas do desenvolvimento da empresa, né. Então, melhoria de sistemas, melhoria de programa de estágio, de desenvolvimento de liderança, e o cliente maior aqui sempre acaba sendo o próprio RH, né. Então, o RH faz esse levantamento de necessidades do que o negócio realmente está precisando, e é aqui que a gente faz acontecer. Legal, ótimo, muito bom. Me conta um pouco quais foram as suas contribuições para essas, né, duas áreas aí que você trabalhou. Na mesma área, na verdade, mas nos subsistemas em diferentes empresas. Perfeito. Bom, dentro de relações trabalhistas, eu posso dizer que foi a questão de enfatizar e melhorar o plantão de dúvidas que existia. Eu ficava alocado dentro do chão de fábrica, dentro dessa primeira empresa de tecnologia. Então, era muito importante a gente fazer com que o plantão de dúvida para os funcionários da fábrica, eles funcionassem de maneira efetiva como funciona para o pessoal do corporativo também. Legal, então, a gente fez uma série de comunicações, a gente conversou com os líderes, né, para eles cascatearem a informação do que a gente realmente estava fazendo ali. Que tipo de dúvida que a gente poderia ajudar, que questões de ética a gente poderia estar dando um suporte para eles. Então, pelo menos com a área de relações trabalhistas, com certeza essa foi a minha maior contribuição. Equiparar o nível de suporte que dávamos tanto para o corporativo quanto para o pessoal do chão de fábrica. Para o pessoal da fábrica, tá? Exato. Excelente, legal. E hoje, dentro da área de desenvolvimento organizacional, acho que eu posso dizer um pouquinho do programa de estágio, porque a gente está montando trilhas, né, para seguir com o desenvolvimento do estagiário, não só no dia a dia, né, as rotinas e tudo mais, para o aprendizado, mas também para o desenvolvimento de hard skills, de soft skills, que a gente entende que hoje é muito importante para estar entrando aí no mercado de trabalho.
O estagiário não traz isso ainda muito bem Exato. consolidado, né? Tem um espaço ainda para desenvolvimento. Muito bom. Poxa, você está aí com uma experiência de 1 ano, né? Super aprendendo ainda, contribuindo, participando de uma empresa legal. O que que você leva em consideração numa situação de mudança, né? A gente acabou chegando até você, nós que nos procuramos você, né? Acabamos te encontrando. Por que você mudaria de emprego, considerando a empresa do que eu falei já para você, né? Da área e do setor. Certo. Eu penso muito no setor, porque como eu venho inicialmente de uma empresa de tecnologia que eu entendo um pouquinho mais as questões relacionadas à margem, dinâmica, inovação, e hoje estando imerso numa empresa do setor de energia, né, que ela é voltada ali mais para metas de longo prazo, é um tipo de comercialização diferente que acontece, eu acho que entrando dentro do setor farmacêutico eu teria um pouco mais de parâmetro para estar entendendo um pouco melhor sobre o mercado de bens de consumo. Entende? Legal, sem dúvida. Então, com certeza, trabalhando numa indústria grande, que tem um portfólio de produtos, desde vacinas até bens autocuidado. Personal care, isso. Eles têm essas divisões lá, tem o bens de consumo clássico para personal care, e também a parte médica. São as duas frentes mais fortes deles. Exato. Então, acredito que, querendo ou não, essa empresa tenha, com certeza, que tem uma capacidade de inovação bem grande. Então, conhecer esse segmento por esse viés é uma coisa que me desperta bastante interesse, né? E, aliado a isso, eu sempre estou buscando meu desenvolvimento profissional. Então, Ótimo. A partir disso, eu vejo que essa área de remuneração, esse segmento de empresa vai estar contribuindo bastante para o meu desenvolvimento e ter um conhecimento mais estratégico sobre recursos humanos. Joia, é um terceiro subsistema dentro dos dois que você, né, dentro da área de RH e somado aos dois que você já tem aí de experiência. Joia. O que você tem de expectativas, Kainan, em relação à vaga, empresa, enfim, ao desafio todo, aí, o que a gente comentou? Beleza. Bom, a expectativa eu tenho, primeiro porque eu vou estar mudando de setor de segmento de empresa, então vai ser ali uma realidade nova do negócio e tudo mais, então bastante coisa para aprender, mas é justamente isso, né? É a capacidade de estar trazendo a minha bagagem de 2 segmentos diferentes e entender como que isso vai impactar as questões de inovação dentro da empresa, ao mesmo tempo de como a inovação da empresa vai me impactar, certo? E com relação à vaga, com certeza, dentro de relações trabalhistas, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco em conjunto com o pessoal de remuneração e benefícios, e acho que agora, trabalhando efetivamente com remuneração e benefícios em projetos e rotinas, vai estar justamente alinhado com o que eu mencionei anteriormente, que é meu desenvolvimento profissional. Legal. O que você conhece aí do mercado, da empresa? Você já falou um pouco, eu percebo que você tem um conhecimento muito jóia sobre o setor, quer dizer, você trabalhando em RH, na área trabalhista, e trabalhando em desenvolvimento em 2 segmentos bem distintos, né? E já considerando a oportunidade que a gente está falando no setor farmacêutico, você sabe muito bem identificar aí um pouco das características de cada um, né? Legal. Isso. Bom, acho que, querendo ou não, aí, a gente olhar um pouquinho, na verdade, sobre como funciona o negócio e da onde a gente está é primordial para a gente, né, conseguir estar se desenvolvendo ali dentro da empresa, né? Então, acho que é por isso que é importante. Então, eu tendo ali o background de uma empresa de tecnologia, entendo um pouquinho como funciona ali, vai me ajudar a me comunicar, por exemplo, com os executivos de venda, ou então no desenvolvimento organizacional. Sei que meu consumidor final é diferente do outro. Então, o tipo de desenvolvimento que eu vou ter para os meus colaboradores será diferente. Né? Então, aqui a gente, trazendo do que eu sei um pouquinho, eu dei uma estudada sobre essa empresa, né, o setor farmacêutico em si, né? Então, eu sei que é um setor que ele tem bastante segurança com relação à crise, né? Isso. Porque as pessoas, elas não param de consumir remédio, né? Então, não vai parar ali a produção. Né? Não dá para esperar. Não tem como. E, além disso, né, como a gente falou aí anteriormente, tem um portfólio de produtos bem grandes, né? Então, com o wellness super crescente, é um outro tipo de segmento da empresa que está super consolidado, né? Bem-estar, personal care. Então, isso é muito importante, então isso me atrai, né, bastante. Sei que o market share, ele acaba sendo bem expressivo, né? E junto a isso, eu sei que é uma das características que possibilitam um certo tipo de sistema de remuneração mais agressivo, entende? Exato. Então, ter essa oportunidade, inclusive, de trabalhar na área de remuneração,
tendo esse tipo de política de remuneração agressiva, com certeza vai contribuir bastante para o meu desenvolvimento. Né? Você comentou bem, é uma área de remuneração numa empresa que tem remuneração um pouco mais agressiva do que a média de mercado, porque naturalmente o segmento farmacêutico tem poucas crises e um pouco mais de margem em algumas frentes de negócio. Sim, fora que assim, Legal. entendo que tem um setor de P&D bem forte, né, bem robusto. Isso, então, exato. Tenho bastante curiosidade de entender um pouquinho mais como é que funciona todo o funcionamento dessa parte da empresa. Joia. Kainan, você falou de ter uma interação na área, enquanto você estava na área de relações sindicais e trabalhistas, com a área de remuneração, pelas razões óbvias, né? E por que Sim. você considera trabalhar nessa área agora? O que te chama a atenção? O que você espera também? Bom, como eu mencionei ali que eu cheguei a trabalhar um pouquinho em conjunto, né, com a área de remuneração e benefícios, eu tive um parâmetro do que me espera, né, e isso me ajudou a entender que vai super contribuir para o meu planejamento de carreira, tá? Então, Joia. tanto nas conversas que eu tive no ambiente corporativo, quanto até mesmo na faculdade, tá? Eu acho que esse conhecimento que eu vou estar adquirindo de política de remuneração, de cargos, de salário, tudo isso vai estar me possibilitando e vai me estar dando um substrato para eu estar criando ali o que a gente chama de RH estratégico, né? Sim, mais Então, generalista, né? Exato, então toda essa interdisciplinaridade desses 3 subsistemas diferentes, ela vai contribuir para que eu cada vez mais esteja mais seguro e preparado para novos desafios que a gente entende, que hoje o mercado de trabalho é super volátil, então a gente precisa estar ali, ó, sempre E preparado. as grandes multinacionais valorizam muitas estruturas que usam business partners, né? E Exato. eles necessariamente precisam ter um conhecimento generalista. Óbvio, no generalismo, digamos assim, você precisa conhecer um pouquinho de cada, não dá para você ser forte só em uma área, e com isso você consegue contribuir dentro do negócio para as características do negócio específico, né? A área de vendas tem uma demanda, finanças outras, e assim por diante. Joia. Isso. Kainan, vou te fazer uma pergunta agora mais pessoal. Por que você acha que a empresa deveria contratar você para essa vaga? Vamos lá. Bom, eu acho E aí fala um pouco que dos teus skills, um pouco da tua, enfim, da tua parte pessoal aí, comportamental dentro do trabalho. O que você gosta, não gosta, o que você procura certo. fazer. Bom, eu digo que eu tenho um perfil bastante dinâmico e de multitarefas, né? Então, de acordo com o que vai surgindo de demanda, eu já vou pegando, eu vou puxando para mim, gosto de estar antenado em Legal. todos os assuntos, né? Igual eu sempre falo, está muito alinhado com a capacidade de inovação. E acho que esse é um ponto que eu gosto bastante de enfatizar, porque eu estou constantemente olhando os processos e pensando em melhorias para eles, porque eles podem ser melhores para mim, para minha estrutura, ou para outras pessoas, para o nosso cliente, seja ele o colaborador interno ou nosso consumidor final. Então, sempre tem espaço para melhora. Então, sempre parto Joia. desse pressuposto. Eu tenho uma visão bem humana do colaborador e eu acho que isso é muito importante hoje para o RH, principalmente você sempre está trazendo isso com relação à diversidade e inclusão. É muito importante a gente estar sempre tratando o nosso colaborador exatamente como ele precisa ser tratado, com as necessidades dele, com a visão sempre mais humanizada, entende? E eu Sim, acho que claro. esse tipo de valor, esse tipo de propósito, ele está bem alinhado ali com o tipo de segmento que sempre preza por inovação. E ao mesmo tempo por tratar, né, na divisão específica não apenas a farmacêutica, que obviamente tem a ver com cuidado humano, mas também quando a gente fala de personal care, de health, de wellness, você tem no teu cliente o usuário final ali, que o lado humano tem um peso muito grande, né, e aí isso acaba refletindo um pouco na própria cultura da empresa, se eu posso te falar também. Deixa eu mudar um pouco agora o lado, inverter a mão das perguntas. Você tem alguma dúvida sobre a área, sobre a empresa? Alguma coisa que eu, enfim, pudesse te falar mais? Olha, eu tenho uma dúvida. Vamos lá, vamos ver se você consegue me ajudar. Claro. É sobre patente, tá? Então, eu sei que é uma empresa aí de grande porte. Ela trabalha com vacinas, com remédios, com personal care. Então, Isso. eu sei que a cadeia de produção ela é diferente para cada uma desses tipos de produto, certo? Exato. Então, Exato. a partir disso, a gente falando de patente, porque são diferentes segmentos, diferentes produtos, como funciona o registro de patente, o que acontece quando ela cai, né? E que tipo de produtos desse portfólio realmente precisam de patente?
Sim. Poxa, sua pergunta é tão legal que nem eu sei se eu vou conseguir te dar todos os detalhes e informações específicas para os negócios. Mas sim, é uma coisa super importante. Acho que, pô, Tá. legal você comentar, porque isso tem muito a ver, sim, com o negócio. No longo aí dos últimos anos, né, no histórico de uns 10, 20 anos, o número de patentes no mundo, não só da área de saúde, todos os negócios, ela vem Uhum. aumentando bastante, a concorrência aumentou, e ela é super importante porque a patente, ela garante a margem do produto por um determinado período, e ela é o que acaba sendo, eu diria, a resposta que a empresa tem, financeiramente falando, e também em termos de resultado, para os Uhum. investimentos que ela faz em P&D. Então, se você não tem a questão da patente, né, a legislação, e aí isso muda um pouco de país para país, apesar de ser uma norma mundial, não tem por que a empresa investir nessa área. Então, é Uhum. um desafio porque você precisa estar muito à frente aí do mercado, você precisa fazer, às vezes, um registro logo no início de um projeto, ele tem que ter continuidade, Uhum. mas, voltando ao que você comentou, eu também não sei te falar nos detalhes, mas guarde essa pergunta durante o processo, quando você estiver na empresa conversando lá também com a RH ou com os gestores, não tenho dúvida que eles vão poder te dar mais detalhes. Legal, guarda essa Perfeito. dúvida aí com você, tá? Obrigado. Você fala muito da sua carreira, de você estar construindo ela, de você ter um norte claro, me parece dentro da área Uhum. de recursos humanos, pelo menos aí nesses próximos anos. A gente sabe que no médio prazo isso pode mudar, né? Uhum. Isso pode acontecer, mas aonde você projeta estar daqui, até essa pergunta clássica de entrevista, mas eu sempre gosto de fazer, né? Aham. Onde você projeta estar daqui 3 ou 5 anos? 5 anos está ficando muito longo, vamos fazer aí de Sim. 3 e 5. 5 anos é muito tempo hoje em dia. Não, beleza, vamos lá. Bom, como eu já vim aí de duas empresas que têm um RH muito bem estruturado, tem a presença de todos os subsistemas, eu tive a oportunidade aí de conhecer alguns e, no caso, trabalhei em dois subsistemas diferentes, estou indo para o terceiro. Uhum, sim. Eu entendo que isso tudo é muito importante para minha trilha de carreira, tá? Uhum. Porque cada vez mais eu estou ganhando conhecimentos importantes, né, que vão colaborar, igual eu digo, para o meu desenvolvimento, para estar sempre ascendendo para uma posição mais estratégia e alinhada ao negócio. Então, igual você falou dos Ótimo. HRBPs, né, Isso, a gente tem que ter um conhecimento mais generalista, a gente tem que ter substrato de vários subsistemas diferentes para a gente estar alinhado a isso. Então, eu acredito que para daqui a 3 anos, igual você falou, de 3 a 5 anos, eu quero sim, estar com mais substrato para estar preparado para enfrentar novos desafios, ter uma capacidade cada vez maior de inovação. Quem sabe ele já está trabalhando como um parceiro de negócios de recursos humanos. ótimo, legal, muito bom. Tomara que dê certo, sim, não tenho dúvida que a chance é bastante grande. Kainan, a Tomara. empresa, como você também falou, até pelo segmento que ela está e que ela atua, ela tem também internamente na cultura a questão humana como um ponto bastante forte, né? Tá. Relacionamento, a relação e as relações interpessoais, é um ambiente bastante colaborativo também. Me fala um pouco aí, você já passou um pouco aí por alto das suas qualidades, me fala um pouco de um defeito. Não precisa me falar das qualidades que você já me contou. Me fala de um, Certo. eu não gosto de chamar de defeito, porque quem tem defeito é máquina, você vai lá e conserta. Aham. O ser humano, ele normalmente tem pontos a serem melhorados, a serem Concordo. observados. Então, me fala Concordo. aí de um ou mais pontos que você gostaria de melhorar, gostaria de mudar. Vou falar de um em específico que eu sei que ele realmente precisa melhorar bastante, que é a relação à minha Tá? organização, tá? Igual eu falei Legal. lá no comecinho, eu sou bem multitask, então Uhum, vai surgindo ali demanda, vai surgindo coisa nova, assunto novo, eu vou puxando, eu vou me antenando, aí eu assusto, eu tô com 10 coisas diferentes para fazer no dia, e aí eu uhum, falo, nossa, tá, como é que eu vou dar conta disso? Eu dou conta? Dou. Mas de vez em quando eu deixo passar um detalhe. E aí um trabalho que ele era tá. para ser super excelente, ele acaba sendo só bom, né? Às vezes um detalhe Então, faz a diferença, é importante, né? exato, Claro. exatamente. Então, eu tenho que aprender, assim, exatamente só ver a informação ali, deixar a informação ali. Outra Uhum. pessoa vai dar conta e pegar de acordo com a minha própria demanda do dia, organizar o que eu preciso fazer, os horários, tudo direitinho. Então, acho que esse é o maior ponto que eu preciso melhorar atualmente. Sim. E você já deu um exemplo aí, me corrija se eu estiver errado, mas eu entendi que você já deu um exemplo trazendo situações que você às vezes foi apresentar algo e ali Sim, estava tudo perfeito, etc. E de repente ali por um detalhe você falou, puxa, exatamente. né? Desde, sei lá, Exatamente. apresentar para a diretoria um trabalho, um projeto, e aí tem lá um erro de digitação, um slide não fala com o outro, Exatamente. falta uma informação. Legal, Aham, muito exato. bom.
Bom, Kainan, é isso. Muito obrigado. A ideia era fazer esse bate-papo aí. A gente vai agora dar um passo a mais fazendo essa apresentação aí do teu currículo, junto com outras pessoas, e aí depois a gente retorna, provavelmente já marcando essa entrevista com a empresa. Eu queria te conhecer para ter certeza de que o que você busca também, você vai encontrar lá do outro lado, tá? Perfeito. Então, agora a gente encerra aqui a simulação de entrevista, voltamos do Fernando, de Hunter do nosso canal, e o Kainan, com essa participação super interessante aí para contribuir em situações reais que acabam acontecendo. No fechamento aqui, Kainan, eu vou falar um pouquinho, 2 minutinhos sobre o que eu achei muito interessante do que você trouxe, tá? E que eu acho que outras pessoas podem se atentar também numa entrevista. Daí, na hora que a gente encerrar o vídeo, depois eu vou fazer um comentário geral, enfim, acrescentando algumas coisas, mas em linhas bem macros aí, trazendo pergunta por pergunta que você fez, que você respondeu, ela, em todas, você tem uma visão muito clara de que você estava trabalhando numa área, mas você sabia que você estava numa empresa do segmento eletrônico, você sabia das características, ou foi aprendendo a entender as características da empresa. E as características da empresa, você bem sabe aí, de energia para eletrônico, elas mudam. Então, provavelmente, áreas de finanças da empresa anterior, né, você deve ter tido algumas interações de vendas de eletrônico, é bastante diferente de energia. A energia investe com uma perspectiva de muito longo prazo, os retornos demoram, a empresa precisa captar bastante recurso. Você traz também, muito legal, uma coisa que me parece a proatividade sua, de observar como as áreas funcionam. Então, você não me parece que é aquela pessoa que simplesmente cumpre uma tarefa e, você tem que fazer isso aqui junto com a área de produção, lá, como o exemplo que você deu do canal de atendimento, né? Você trouxe para você, procurou certamente entender por que a área de produção não era ouvida, né, no canal ali de comunicação que havia, enquanto que no corporativo funcionava, e certamente você aprendeu um pouco sobre as características da área de produção, dos engenheiros, do pessoal de qualidade. Então, isso é super legal. E uma coisa também que em todas as perguntas você traz muito bem, e isso coloca você um pouco à frente da média da concorrência, eu posso dizer isso pela experiência, por ver currículos, por participar de processos, né? Para os meus sócios aqui também atuarem na empresa que eu tenho, fazendo processos para diversos setores, você traz uma linha muito clara do porquê que você está dando esse passo, por que você deu o passo anterior, por que você saiu, né, de eletrônico para energia, de trabalhista para desenvolvimento, e o que te chama a atenção em trabalhar agora na área de remuneração de uma empresa farmacêutica. Talvez se essa oportunidade fosse numa empresa onde cargos e salários não é tão complexo, né? Uma empresa farmacêutica, como você falou, tem remunerações agressivas, tem um pacote variável, quando a gente fala de uma multinacional, que envolve stock options, incentivos de longo prazo. Então, ela tem, no subsistema específico de remuneração, desafios que talvez outras empresas em que a remuneração é mais simples, você não tem tantas frentes aí, tantas variações dentro do próprio subsistema, você não aprenderia tanto. E imagino que também na área de desenvolvimento, bem ou mal, você está, né, contando aí a simulação que a gente fez, né, você está um ano à frente, né, contando um ano à frente que você está, fazendo de conta que você está um ano à frente, você está já trabalhando, imagino que ainda esteja aprendendo, ainda esteja se desenvolvendo, possivelmente também pode ser considerado para oportunidades na empresa que você está hoje para outras áreas de RH, e aí talvez fazer um movimento simplesmente lateral, trocar aí o famoso 6 por meia dúzia, não fizesse tanto sentido. Se fosse uma outra empresa de energia, para uma área de desenvolvimento, você fala, tá, mas o que vai agregar em termos de conhecimento? Nós não falamos de remuneração, e isso é um ponto que eu também quero colocar como um feedback, que durante essa entrevista, sim, isso vai ser abordado, mas você se mostra uma pessoa com uma visão clara da sua carreira. A palavra trilha de carreira é muito legal, né? Então você tem uma trilha que você quer percorrer por alguma razão, e obviamente que a remuneração vai ser como consequência, né? Na fase em que você está, mesmo ainda muito jovem, acho difícil que uma empresa vá te oferecer algo menor do que você tenha. Mas, se ela trouxer algo muito legal em termos de essa espiral de conhecimentos, um novo segmento, um novo subsistema, um novo desafio, de repente, se você empatar, você provavelmente consideraria seguir para a vaga mesmo assim, né? Então, você tem um foco muito claro na carreira, na trilha,
e tem uma visão bem macro de segmentos, áreas e como que Como isso se essa conversa. teia aí de informações se conversa. Uhum. Eu gosto de comentar um pouco aí nos conteúdos que eu estou desenvolvendo. O mercado tem 20 segmentos grandes, né, principais, tem alguns outros dependendo do país, em cada um você tem seus 5 subsetores, digamos assim. Alguns têm 6, alguns têm 10, alguns têm 3, e temos aí, você com a RH sabe, mais ou menos 8 ou 10 áreas, né, principais: vendas, RH, tecnologia, finanças, produção, qualidade um pouco ali da produção, jurídico e assim por diante. E aí, quando você imagina essa combinação, né, tomando por base que a área de RH de uma empresa, de um determinado subsetor e segmento tem uma característica, quando você transporta para um outro setor, um outro segmento, e junta tudo isso, realmente dá um número grande de possíveis combinações, claro que algumas mais similares, outras com grandes diferenças. Então, poxa, obrigado antes de mais nada, parabéns pelo que você já tem de experiência, pelo que você já traz, legal. Obrigado pelo feedback, é bom saber que eu estou no caminho certo, continuar assim tá agora. Sim. Eu espero que o que eu já passei um pouco aí no simulado de informações que você já usou tenha agregado, tenha te ajudado, e quem for assistir a gente também consiga captar isso e colocar em prática em situações que certamente vão acontecer, tá? E aí eu vou fechando aí o nosso vídeo, depois eu vou fazer uma recapitulação também, linkando com o tema que foi o tema de abertura aqui do vídeo. Perfeito. Tá? Obrigadão, viu? Então, pessoal, como vocês acabaram de ver, nós concluímos a entrevista com o Kainan. Kainan, de novo, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua participação. E, obviamente, né, essa entrevista, como eu disse anteriormente, ela seguiu um script mais ou menos combinado. E, se vocês perceberam um pouco nas respostas, em cada uma delas, ele demonstrou um profundo conhecimento do mercado em relação às empresas nas quais ele trabalhou e na empresa na qual está trabalhando e na empresa para a qual ele está concorrendo para essa vaga. E isso faz com que ele se destaque, mostra que ele tem um conhecimento claro sobre os próximos passos de carreira. Eu puxo um gancho aqui para citar uma palavrinha que ele disse, quase mágica, que é trilha de carreira. Então, para que vocês consigam perceber uma situação o mais próxima da realidade, eu, entrevistador, vou pegar aqui minhas notas. Todo entrevistador anota algumas questões da entrevista, os pontos positivos, os pontos de atenção e, eventualmente, pontos que fazem com que aquele candidato não esteja apto para a cadeira. Isso, obviamente, é feito no computador. Eu fiz aqui no velho e bom papel e agora eu vou me dirigir ao dono da vaga, que é o fulano de tal, e vou dizer para ele por que eu gostei do bate-papo com o Kainan. Eu vou ler cada um dos pontos e vou dizer para ele. Então, fulano, bom dia, estou aqui para trazer o feedback da entrevista com o Kainan e fazer uma recomendação para que você conheça. Ele é um candidato muito bom, muito aderente à nossa cultura, demonstra um conhecimento bastante interessante sobre o mercado, tem uma linha clara sobre os planos de carreira dele e está muito seguro do que ele quer e por que ele quer. Me chamou muito a atenção o conhecimento que ele demonstra do mercado e o conhecimento que ele demonstra sobre o plano de carreira dele, aonde ele pode crescer e como ele pode crescer. O que eu diria que me chamou principalmente a atenção? Então, apesar dele trabalhar num subsistema de relações sindicais, trabalhistas, e depois ter se movimentado para a área de desenvolvimento, ele conseguiu conhecer muito profundamente os outros subsistemas de RH, as responsabilidades, as funções, e no momento em que ele interagia com outras áreas, como por exemplo, produção, fábrica, o chão de fábrica, e finanças e etc., ele demonstrou também muita proatividade. Esse conhecimento dele não é à toa, ele é uma pessoa que busca entender efetivamente da área e das outras áreas com quem ele está interagindo. O que eu achei também muito interessante, ele traz aspectos envolvendo a função que ele desempenha, a área que ele trabalhou ou a área que ele está trabalhando dentro do segmento. Me surpreendeu bastante ele me falar, por exemplo, que a área da vaga, que é remuneração, na indústria farmacêutica tem uma aplicação mais profunda, porque a indústria farmacêutica tem pacotes de remuneração variável um pouco mais agressivas, a indústria farmacêutica chega a pagar stock options
Me chamou muito a atenção ele, bastante jovem, já saber a respeito disso. Uma outra coisa muito legal, reforçando o que eu disse, ele deixa muito claro o conhecimento em relação ao segmento eletrônico, ao segmento de energia, onde ele está há um ano, e também sobre a área farmacêutica, como eu disse, para onde a gente está considerando ele trabalhar. Ele não falou sobre remuneração, então não vejo que isso seja um problema. Ele se demonstra muito focado na carreira, com um objetivo muito claro em relação a crescimento e aprendizado. Então, a questão de o nosso pacote ser muito próximo ao que ele ganha, eu acho que não vai ser um problema. Ele tem uma orientação clara para a carreira, para o projeto e para os desafios. Ele cita a trilha de carreira, então é uma coisa que ele já vem observando, e isso vai provavelmente fazer com que ele, estando aqui, ele vai trabalhar já se preparando, se desenvolvendo e buscando aprendizados para almejar e buscar, estar pronto para possíveis outras oportunidades dentro da nossa estrutura. O que é legal em relação a isso? A gente pode aproveitá-lo em outras áreas. Então é um garoto muito potencial, não só para a nossa necessidade atual, mas também para questões futuras. Ele tem um discurso muito bem estruturado, muito bem organizado, fica muito claro a forma em como ele coloca as ideias, e eu vejo que o conhecimento que ele tem sobre os segmentos, sobre as áreas, a forma como ele busca esse conhecimento e buscou nas empresas nas quais ele trabalhou, faz com que ele esteja sempre um passo à frente em relação à trilha de carreira, ao plano de carreira. Isso me chamou bastante atenção também. Um outro ponto, as respostas dele se destacam em relação aos outros candidatos. Eu considero um dos mais fortes, é o único que trouxe realmente dados e informações bastante profundas de cada segmento. Ele me fez uma pergunta muito interessante, questionando a questão das patentes, que é algo pontual, cheio de especificidade dentro do nosso segmento. E, enfim, eu acho que das anotações que eu fiz, eu gostaria que você então o conhecesse. A gente organiza uma entrevista, você bate um papo com ele, nós trazemos algumas percepções. É legal aplicar um case trazendo casos reais para entender como que ele agiria numa situação próxima à realidade que nós vivemos aqui, e dessa forma então nós falamos e damos esse próximo passo. Pessoal, agora fechando, volta aqui o Fernando Guedes, não sou mais o recrutador que entrevistou e que estava conversando aqui com o gestor. Provavelmente se eu estivesse numa situação real, eu estaria falando muito mais rápido com ele, mas o que eu queria trazer então para vocês, da entrevista, da forma como ele respondeu as perguntas e da forma como eu, recrutador, e a grande maioria dos recrutadores enxerga os candidatos, que ter o conhecimento do mercado, como eu falei, ajuda ele a passar na vaga, ajuda ele a se destacar. Isso não quer dizer que ele tenha a garantia de que ele será aprovado, afinal, ele concorre no mercado de muitos candidatos, poucas vagas. A porta de entrada, a gente sabe que existe nela um rigor um pouco mais alto, porque é onde a empresa menos pode errar na hora de contratar, então não é uma garantia, mas faz com que ele esteja muito bem preparado. Certamente, se não for nessa, ele vai ter outras oportunidades e pode vir até a escolher opções, não só de acordo com o que oferecerem para ele, mas também fazendo uma leitura, claro, daquilo que o espera em termos de carreira, segmento, cultura e possibilidade de desenvolvimento. Então, muito obrigado, vamos encerrar por hoje. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar com o seu amigo, se você acredita que isso vai te ajudar, provavelmente pode ajudar outras pessoas. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui em algum lugar do vídeo, Instagram, YouTube e o Facebook. E eu te vejo na próxima quinta-feira. Um abraço, até lá!